Salmo então 37, os irmãos abriram? Estou ouvindo algumas bíblias ainda folheando. Salmo 37, vamos ler então do verso 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia está na Almeida atualizada, mas o sentido é muito semelhante. Diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Bom, irmãos, nós estamos aqui numa série de pregações nos Salmos. Eu chamei essa série de Salmos Selecionados, porque vai haver uma seleção no livro de Salmos. E nós começamos essa série, você pode acompanhar, as mensagens estão postadas lá no YouTube. E esse Salmo de número 37, ele é feito por Davi. 73 vezes na Bíblia aparece Salmo de Davi. Esse é simplesmente o título. O título que vem, inclusive, na Bíblia hebraica. Ele segue um padrão chamado de acróstico. Os irmãos sabem que é o acróstico. Foi semelhante ao que nós vimos no culto passado do Salmo 25. Acróstico é quando você pega iniciais de letras e você usa essas iniciais de letras para memorizar, para gravar alguma coisa. Eu fazia isso, por exemplo, quando eu fazia vestibular. Então, pegava letras principais para gravar, de repente, uma fórmula, né? Alguma coisa da área de biologia. Então, você fazia um acróstico. Por exemplo, a palavra amor, A virava alguma coisa, M outra coisa, e através da palavra você ia gravando. Então, o Davi tem esse objetivo de fazer um acróstico com o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. A sequência do alfabeto hebraico é a sequência de mais ou menos a cada 2 versículos. Então, por exemplo, na minha Bíblia, você vai separando aqui o verso 1 e 2, o verso 3 e 4 aos pares. É claro que alguns textos lá na frente, por exemplo, do verso 23 ao 26, ele já agrupa com 4 versículos. Mas é geralmente aos pares, e ele vai fazendo esse acróstico durante o Salmo 37. Mas é interessante que esse salmo é chamado de salmo também de sabedoria, ou salmo didático. Didático nada mais é do que ensino. E ele reflete temas tratados exatamente na literatura de sabedoria. Nós vemos, por exemplo, muito paralelismo aqui com o livro de Provérbios. Vocês vão ver que é quase que a gente estivesse lendo Provérbios aqui, ou até mesmo Eclesiastes. Ele não tem muita semelhança com os salmos que a gente já viu aqui. Sabe por que ele não tem semelhança? Se a gente lesse todos os 40 versículos, nós iríamos ver que o salmista não está se dirigindo a Deus. Não é interessante isso? O salmista não faz um clamor a Deus, ele não faz assim uma petição, mas ele está simplesmente orientando outras pessoas. Por exemplo, ele fala, olha, não se irrite, né? Confie no Senhor, entregue seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, deixe a ira, abandone o furor. Pelo menos nesses 9 versículos, não há menção de uma oração direcionada a Deus. Ele está simplesmente ensinando outra pessoa. É como se ele estivesse numa sala de aula ou mesmo conversando com alguém como seu discípulo. Olha, faça isso, oriente-se daquilo. E é interessante, meus irmãos, que o assunto principal aqui é não tenha inveja de pessoas que não seguem os propósitos de Deus para a vida delas. Não tenha inveja dessas pessoas que não seguem os propósitos de Deus para a vida delas. E aí eu faço uma pergunta inquietante para você. Por que você fica se comparando aos ímpios? Já se parou para pensar nisso? Você às vezes fica fazendo um paralelo da sua vida com o seu vizinho do lado que nem é crente e você começa a se comparar. Compara-se com alguém da internet, alguém que você admira no YouTube. Por que você está fazendo isso? Por que você insiste em comparar a sua vida com o ímpio? E alguns podem dizer, mas eu sou tão fiel e acontecem tantos problemas na minha vida. E quando você começa a indagar isso, existe um grande perigo do qual você pode estar passando ao estar se comparando com o ímpio. E ao cantar esse salmo, nós devemos ensinar, admoestar uns aos outros, para que a gente possa entender que a providência de Deus está acima de tudo. E a gente tem que contentar com essa providência. A mensagem desse salmo é muito semelhante, por exemplo, ao livro de Jó e Abacuque.
Mesmo quando a gente não entende a injustiça neste mundo, nós devemos esperar em Deus. E a prosperidade dos ímpios, meus irmãos, é temporária. Mas os íntegros, eles vão permanecer para sempre. É melhor permanecer leal ao Senhor do que ficar com a mente dividida entre ser leal a Deus ou os meus olhos no ímpio. A nossa mente às vezes está dividida nisso. Será que eu devo permanecer fiel ao Senhor? Mas aquele ímpio está prosperando. E essa divisão divide os nossos esforços e divide a nossa busca em relação a Deus. Então o salmista ele vai prescrever o que eu chamei aqui, bem entre aspas, tá, irmãos? De alguns remédios que nós devemos ingerir para nos encorajar contra o pecado de invejar a prosperidade do ímpio. E a primeira coisa que acontece conosco é isso. Quando a gente olha para o ímpio, a gente tem tendência a duas coisas, e o salmista diz isso: a invejar a vida deles e despertar a ira. Notaram isso no verso 1 e 2? Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Toda vez que você olha para o ímpio e você começa a se comparar com ele, você vai sentir inveja e automaticamente a raiva vai tomar conta do seu coração. Então a gente é avisado sobre esse descontentamento, do sucesso e a prosperidade daquele que é ímpio. O próprio Davi foi usado pelo Espírito Santo para dizer isso no Salmo 73, quando ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que eu desviasse os meus passos, porque eu invejava os arrogantes e a prosperidade dos maus. Salmo 73. O próprio Davi vai dizer isso lá na frente, que os pés dele quase se desviou, porque ele estava se comparando ao ímpio. Será que você não tem feito isso constantemente? Fulano de tal tem uma casa melhor, fulano de tal tem um carro melhor, fulano de tal parece que vive uma vida mais em paz que a minha, fulano de tal parece que é menos atribulado, jogador fulano de tal, ator fulano de tal, pessoa famosa fulano de tal parece que é mais sucedida, mais feliz do que eu. E a gente vive nesse constante conflito. E esse conflito tem drenado a sua energia. Por que tem drenado a sua energia? Porque você está invejoso. Raramente eu vejo algum irmão chegar em mim e falar assim: pastor, geralmente fala assim: pastor, ora por mim por causa da minha saúde, ora por mim porque eu tenho um parente enfermo, porque eu estou desempregado. Mas eu nunca vi um crente falar assim: pastor, ora por mim porque o meu coração está cheio de inveja. Pastor, ora por mim porque o meu coração está invejoso demais. Ninguém nunca chegou a falar isso para mim. E o salmista declara, e ele vê que a inveja está tomando conta dele. E o problema da inveja é quando você se compara ao outro, do tipo a grama do vizinho é sempre mais verde. A inveja, meus irmãos, é um pecado que por si só ela já carrega a própria punição. Ela é a podridão para os ossos, ela é um veneno que você toma sozinho e você espera que o outro vá morrer. E quando a gente começa a olhar demais para o outro, é um sinal que virá outro pecado. Sabe qual é outro pecado? Quando vem a inveja, automaticamente aparece o outro pecado? Ingratidão. As pessoas começam a ser ingratas por aquilo que Deus fez para ela, tudo aquilo que Deus já te deu, e você começa então a se comparar com o outro, porque a sua vida não é tão boa. E sabe, quando você tem um parâmetro de comparação com o outro, só duas coisas podem acontecer: ou inveja ou soberba. Porque se você está bem em relação ao outro que você está comparando, você se sente por cima. Você dá um ar de soberba, porque você se sente melhor do que o outro. Mas se aquele outro, nos seus olhos, estiver melhor do que você, te dá um pingo de inveja. Então, quando os seus olhos não estão na palavra de Deus, que deve ser o seu reflexo, a palavra de Deus é o único parâmetro qual você deve olhar e comparar-se consigo mesmo. Fala assim: será que eu estou melhor em Deus? Ela é o seu espelho, ela é seu parâmetro. É para ela que você deve olhar. Quando você não olha para ela e você olha para o próximo, ou inveja ou soberba vai vir sobre você. E a gente tem tendência, meus irmãos, exatamente de imitar os ímpios quando a gente está fazendo isso. Mas é exatamente contra isso que nós somos admoestados. E a situação aqui que vai confrontar os leitores desse salmo é exatamente a prosperidade do perverso, e estava trazendo problemas para ele. Qual que era o problema que ele viu? A ira. Quando ele fixava a mente na prosperidade dele, ele ficava nervoso, ficava irado, ficava ressentido, porque ele não tinha o que o outro tinha. Ele não tinha o que o ímpio tinha, então abatiam a ira nele. Ele ficava irado com o ímpio. E ele fala que quando a gente faz isso, equivale a imitar os seus próprios caminhos, o caminho do ímpio. O que ele deveria então ter feito? Permanecer tranquilo diante de Deus, conforme diz Salmo 62:1. Esperar pacientemente, ele poder lidar com essa situação, com o mandamento que ele disse: não te irrites, que é dito inclusive e repetido no verso 7. Tiago, capítulo 1, verso 20, diz que a ira do homem não vai produzir a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado. Não é com a sua ira que vai produzir a justiça de Deus.
Com o ímpio, como que o ímpio pode ser parâmetro para você, meu irmão? Jamais! Nosso padrão de comparação sempre será a palavra de Deus, porque ela é a nossa referência, ela é o nosso norte. E quando nós olhamos para frente com os olhos da fé, nós não devemos ver razão alguma para invejar o ímpio. E qual que é a solução diante desse problema que ele tem então? Ele está cheio de inveja, ele está cheio de ira. Talvez você se enquadre nessa situação de se olhar demais para o ímpio, se comparar demais com ele, e aí vem inveja e ira. Qual que é o remédio para isso? E ele começa isso já no verso 2. Ele fala o seguinte: olhe para o destino final dos ímpios. E daqui para frente, todos os versículos que a gente vai ler é mais ou menos assim: olha, faça isso e o resultado será esse. Bem simples, bem direto. Então ele diz: não fique nervoso, não te irrites, não tenha inveja por causa do destino dos ímpios que eles terão. Descanse no Senhor, espere nele. E qual que é o resultado? O resultado é que você vai ver o destino dos ímpios. Qual que é o destino deles? Você sabe por quê, meu irmão? Se você continuar assim, isso vai acabar mal. Os ímpios, eles vão ser exterminados. Mas se você esperar no Senhor, você vai possuir a terra, você vai herdar a era. Você terá um futuro de paz, conforme o versículo 37. E aqui ele faz uma comparação com a relva. É como se ele usasse outras partes do Salmo para ensinar a fragilidade humana, conforme o Salmo 103, verso 15. O florescer de um homem piedoso é semelhante à árvore frutífera. Nós vimos aqui no capítulo 1, verso 3 do Salmos, quando a gente estudou. Mas o homem ímpio, ele é como aquela erva. Imagina uma verdura, não é? A verdura, ela tem um rápido crescimento. Logo você vê, né? Você já vê folhagem verde, mas logo ela vai murchar. Uma verdura é assim, essa erva do campo. Mas o homem que está firme no Senhor, ele é comparado que aquela árvore frutífera do Salmo número 1, lembra? Plantado lá junto às correntes de água. Demora a crescer, mas quando ele cresce, ele está firmado, ele é sólido. Já comparou o crescimento de uma árvore para de uma verdura? A da verdura é rapidinho, mas logo ela vai secar. A árvore vai demorar, mas ela vai estar firmada. Então não tem inveja da prosperidade do ímpio, meus irmãos. Você sabe por quê? Se você continuar tendo inveja do ímpio, você vai ser tentado a cair como eles. E você vai tomar o mesmo rumo. Você quer esse rumo para a sua vida? Você quer esse rumo de perdição, de destruição, do mau caminho que eles tomaram? Mas ele dá uma segunda solução, não só essa da gente não olhar para o ímpio, porque o fim do ímpio é esse. A segunda opção que ele dá é o verso 3 e 4, que ele fala de confiar no Senhor, fazer o bem, alimentar-se da verdade e agradar-se do Senhor. Ou seja, confie no Senhor, faça o bem, habite na terra, alimente-se da verdade, e qual que é o resultado? Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Faça isso e o resultado é esse. Pare de olhar, meus irmãos, para a prosperidade do ímpio, olhe para Deus. Mas você tem que olhar para Deus não só com um olhar de admiração, mas de confiança e de dependência. Quando a gente está com excesso de inveja, sabe o que está faltando no nosso coração? Está faltando confiar mais em Deus. E confiar e ter certeza. Quando seu coração está cheio de inveja é porque está faltando confiança. Isaías 26:4, confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, e somente o Senhor é a rocha eterna. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, Senhor, jamais serão abalados. E os que te buscam, Salmo 9:10, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor e todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, de versos 5 a 6. Gente, a gente é aconselhado a viver uma vida de confiança, de serenidade em Deus. Isso vai nos impedir, vai nos blindar de desejar o que o ímpio tem. É exigido que nós confiemos no Senhor e façamos o bem, porque conforme mesmo Ele diz, nós vamos ter uma vida descansada nele. Nós vamos descansar na providência do Senhor. Essa que é a verdade, na sua promessa, na sua graça. Sabe, nós não devemos confiar na nossa própria retidão, na nossa força. E quando a gente descansa e confia no Senhor, isso é fazer o bem. Cumprir com as nossas obrigações, devemos nos preocupar com isso, é claro. Mas o restante, meus irmãos, a gente deve confiar simplesmente. Nós devemos ter o nosso Deus como nosso guia e nos submeter à sua orientação. Então todos os outros assuntos das nossas vidas, até mesmo os mais complexos, serão para a satisfação do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, que é aquele alpinista, né? Diz a história que um alpinista estava lá numa neve e veio uma tempestade muito grande e assolou esse alpinista.
E ele foi coberto por tanto gelo que de repente ele caiu num fosso. E quando ele caiu naquele fosso escuro ali no meio da montanha, a corda dele é travada de uma só vez que quase parte ali no meio. E ele no escuro não sabia para onde estava, não sabia para onde ia, a que metro ele estava do chão. Ele falou assim: Deus me salva desse momento. E é como se lá no interior do coração dele, algo veio assim: corte a corda. E ele não teve coragem de cortar a corda, e ele simplesmente se agarrou à corda mais profundamente. E ele: Deus me salva. E aquele voz do coração dele: corte a corda. Mas ele não fez isso, ele se agarrou. Quando chegou no outro dia, as pessoas que foram resgatá-lo encontraram aquele alpinista a meio metro do chão, e ele morreu completamente congelado. Morreu congelado porque ele não confiou, porque ele não descansou. E é interessante que ele fala para habitar na terra, e esse mandamento tem um pano de fundo, a posse da terra de Israel, a promessa que Deus havia dado para o povo de Israel, e era a necessidade de continuidade do compromisso do Senhor, obediência à sua palavra. Sabe, meus irmãos, as referências aqui da terra de Israel, lembra-se muito passagens, por exemplo, como Deuteronômio capítulo 11, o qual a terra era o resultado da bênção e da promessa da aliança que Deus fez com o seu povo. Ali, o povo de Deus ia desfrutar do Senhor e a certeza que a sua oração foi respondida. Por isso que ele fala: fique, habite na terra. Mas ele fala algo a mais. Ele fala exatamente, meus irmãos, de um verbo hebraico que diz que viver bem daquilo que é o melhor. O Senhor como nosso deleite e prazer. Sabe qual que é esse verbo? É o verbo do versículo 4, agrada-se do Senhor. E o sentido desse verbo aqui, meu irmão, é agradar-se em Deus, ser feliz nele, com ele. E tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente vai fazer no sentido de agradar a Deus, para ter um prazer nele. Quando a gente lê esse versículo, agrada-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração, a gente fica só focado no satisfará o desejo do seu coração. E a gente esquece da primeira parte de agradar-se do Senhor, que é esse deleite nele. Então por que a gente foca só na segunda parte? Porque a gente está focado só em nós mesmos. A gente foca em nós e a gente trata esse versículo como uma espécie de barganha com Deus. Não, eu vou agradar a Deus, vou me deleitar dele, mas eu quero algo de Deus. Uma troca, uma barganha. Então lá no fundo, qual que é a nossa busca? Não é o deleite em Deus, mas satisfazer o desejo do nosso coração. Mas afinal, irmãos, será que é errado desejar as coisas? Será que é errado eu desejar satisfazer o meu coração? Para um reformador, a resposta seria direta, curta e firme, do tipo: claro que não. Não devemos satisfazer os desejos do nosso coração. Sabe por quê? Porque o coração do homem é inteiramente corrompido, nada de bom habita nele. Isso é verdade. É claro que fomos feitos, meus irmãos, e o nosso coração, por causa da queda, está inteiramente corrompido, conforme Romanos capítulo 3, versos 10 a 26. Não há um justo sequer, não há nenhum sequer que faça o bem, não há nenhum que entenda, que busque a Deus, todos se extraviaram. O próprio salmista, Davi fala isso no Salmo 51, 5. Fui nascido em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Em Gênesis 6, 21, ele também diz o seguinte: nunca mais, Deus falando, amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do humano desde a sua mocidade. Sabe o que diz Jeremias 17, 9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então, meus irmãos, a doutrina da depravação total, ela é real. Mas existe uma coisa: o Salmo não nos diz que se nós agradássemos de Deus, Ele satisfaria todo e qualquer desejo nosso. O Salmo não está dizendo isso. O Salmo não diz: olha, vai lá, agrada-se do Senhor e Ele vai satisfazer o que seu coração pedir. Não. A resposta, meus irmãos, é a seguinte: o coração do crente agora, sobre a nova aliança, ele muda. Ele é um coração regenerado. Ele é um coração que foi transformado em novo coração. Logo, os seus pensamentos, os seus desejos e as suas motivações e as suas aspirações vão refletir os pensamentos divinos. Aí Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. O crente nascido em Deus vai agradar-se primeiro em Deus. Posteriormente, com o coração lá nas coisas em Deus, o próprio Deus vai se voltar para ele e vai satisfazer o que o coração daquela pessoa está pedindo. Mas lembre-se,
Primeiro, nossa satisfação é em Deus. Logo, você tendo prazer em Deus, os seus desejos vão ser satisfeitos. Sabe por quê? Porque os seus desejos vão ter toda a relação com o próprio Deus. As suas vontades, seus desejos vão estar intimamente ligados ao próprio Deus. Ou seja, Deus vai moldar o coração das pessoas para que elas desejem o que é correto. Apesar da propensão humana ao pecado, o sacrifício de Jesus nos assegura uma relação verdadeira de transformação, onde o coração do homem vai passar agora a desejar as coisas que é de Deus, irmãos. Então esse versículo não é uma passagem livre para todos os apetites do seu corpo, para todos os apetites das suas fantasias mentais. Esse versículo não é uma passagem livre para isso. Por quê? Porque Deus vai responder os desejos do nosso coração, claro, mas de uma alma que é santificada, que é renovada. Sabe, meus irmãos, você agora tem que monitorar o seu coração. Porque o nosso coração, mesmo regenerado, precisa ser avaliado constantemente. É como se você tivesse que pregar para o seu coração todos os dias. Ele tem que ser monitorado para ver se há alguma motivação errada, para ver se há algum caminho mau, como o próprio salmista diz isso. O Salmo, por exemplo, 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você tem que avaliar suas motivações. Você sabe por quê, meus irmãos? É uma luta, é uma guerra constante que você está vivendo. Romanos 7, do verso 15 ao 25 diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Eu poderia descrever esse versículo, esse texto todo aqui, e discutir se Paulo está falando de um não crente ou de um cristão. Mas a maioria dos comentaristas fala que ele está falando da luta de um crente. Então, meus irmãos, cuidado. Quando você fala assim de satisfazer os desejos do seu coração, faça uma avaliação e monitore se esses desejos estão em Deus. Porque Deus conhece as suas motivações. Ele sabe os seus pensamentos e as decisões humanas. Por isso, meus irmãos, você tem que manter o seu coração na palavra, com os desejos corretos, para poder glorificar a Deus. E no verso 5 e 6 ele traz uma outra solução para isso. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor. Então, para que você não inveje mais os ímpios, para que você não se irrite com a prosperidade do ímpio, entregue o seu caminho ao Senhor. E aí qual que é o resultado? As demais coisas Ele fará. Ele vai também fazer com que a sua justiça sobressaia como a luz do sol, como o sol do meio-dia. E o verbo entregar aqui significa no hebraico literalmente empurrar. Ele não só fala de entrega como se você estivesse no iFood e está entregando alguma coisa para você, não. Esse verbo aqui, entregar, quer dizer empurrar, literalmente entregar. E aí sabe o que significa isso, meus irmãos? Empurre os seus caminhos ao Senhor. E essa expressão é comparada, por exemplo, de Provérbios 16:3, que diz, entrega ao Senhor e no mais tudo Ele fará. Os seus planos serão bem-sucedidos. Gente, é como se a gente estivesse entregando uma carga. E aqui literalmente empurrar essa carga nos remete a 1 Pedro 5,17. Lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. Tire o fardo e o peso de você. Tire aquele fardo de você achar que você tem que guiar o seu próprio caminho. Parece ser fácil, meus irmãos, mas para muitos de nós é um desafio entregar os caminhos do Senhor. Você sabe por quê? Lá no fundo você entrega, mas sabe o que acontece? Daqui a uma semana você fala assim, Senhor, me dá isso aqui de volta porque está demorando demais. Senhor, me dá isso aqui de volta porque, assim, deixa eu fazer do meu jeito e no meu tempo. E aqui me lembra daquela ilustração de uma senhora que estava à beira do caminho com um saco de verdura muito grande. E ela está na estrada. E aí passa uma caminhonete naquela estrada de poeira, né? A caminhonete para, a poeira sobe. E aquela senhora com toda a dificuldade põe, né, aquele saco de verdura no colo dela. E vai sentada na caminhonete com o saco no ombro. Até que chegou um momento que o dono da caminhonete parou, o motorista parou e falou assim, ô minha senhora, por que você não põe essa carga, esse fardo aqui dentro da caminhonete? A caminhonete está levando o peso para você. Por que você mesmo em cima da carroceria da caminhonete continua carregando esse fardo? E é o que a gente faz muitas das vezes. E a ideia aqui, meus irmãos, que Deus continua, não só de entregar o caminho do Senhor e confiar nele, fala que as demais coisas Ele fará. E a ideia aqui é de ação, Ele vai fazer, Ele vai agir.
Muitos de nós têm uma ideia do tipo assim, não, Deus de vez em quando faz alguma coisa. Não, talvez Deus vai fazer, mas essa aqui não é a ideia do texto. Ele trabalha inclusive com a ideia de que ele é uma ação contínua. Lembra de João capítulo 5, verso 17, quando Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora e eu também? Mas ele continua falando para você não fazer a justiça com as suas próprias mãos. Não se vingue, meus irmãos, porque ao Senhor pertence a vingança. O crente, meus irmãos, que está procurando vingar-se do outro, não está dando testemunho de vida. Ele não está entregando ao Senhor, ele não está deixando a justiça nas mãos de Deus. E se você não está fazendo isso, é porque a sua justiça não vai sobressair, porque você não está descansando, você está buscando com as suas próprias mãos. E Tiago, capítulo 1, verso 20, eu volto a repetir, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isaías 54, 17 diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-lo em juízo. Essa é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça procede do Senhor, diz ele. E por fim, a quarta e última solução para que você não inveje o ímpio, para que você não ande irado se comparando com o ímpio, é descanse, espere no Senhor, deixe a ira e veja qual é o destino dos malfeitores. Isso está do verso 7 ao verso 9. Meus irmãos, quando você descansa no Senhor, espera nele e abandona a ira, veja que os malfeitores serão exterminados, mas se você esperar, você vai ser possuidor da terra. Talvez essa aqui seja a ordem mais complexa, você sabe por quê? A gente pensa que o ideal é que a gente esteja no controle das coisas, porque se eu não estiver no controle, nada vai acontecer. A gente quer controlar a vida financeira, quer controlar a vida espiritual, quer controlar a vida de cônjuge, filhos, finanças, mas como é difícil você descansar. Deus é um bom mestre, Ele vai prover abundância de bem. Descansa, meus irmãos, espera nele. Esteja bem resolvido com Deus. Esteja bem resolvido com Ele, Ele vai fazer tudo. Você sabe por quê? Tem gente que está magoada com Deus. Tem gente que está às vezes chateada com Deus. Você sabe por quê? Você não está satisfeito nele. Você não descansou. E aí você sabe o que é o pior? As pessoas não descansaram e acharam que Deus tinha um mau caminho para elas. Mas sabe, irmãos, nós vamos submeter a Deus, mas a gente não vai fazer isso de mau humor. A gente vai submeter a Deus, mas a gente vai fazer isso com alegria, com prazer nessa submissão. Eu vejo alguns crentes, meus irmãos, dizendo o seguinte: Deus, eu determino. Quando eu vejo cristão orando assim, é porque ele não conhece o Deus a quem ele serve e ele não conhece a si mesmo. Quando eu vejo alguém orando, Deus, eu determino, ele não conhece o Deus que ele está servindo e ele não conhece a si mesmo. Você sabe por quê? Você não consegue nem falar para o seu cachorro, miau, miau. Ô cachorro, por favor, fale miau, miau. Você não consegue nem determinar para o seu cachorro que ele fale uma língua diferente. Quem é você para determinar algo para o Deus Todo-Poderoso? Quem é você para determinar algo para o Criador dos céus e da terra? Então você não está se conhecendo e você não conhece o seu Deus. A conclusão aqui, meus irmãos, é que você tem que descansar. E ao descansar não significa não fazer nada, mas esperar a hora de Deus, a maneira dele e do jeito dele. Quando você fica irado com a situação que você está passando e está se comparando com os ímpios, é como se você estivesse imitando ou buscando imitar o caminho deles. E essa inquietação interior, meus irmãos, vai te trazer muito mais mal e pode te levar até mesmo ao juízo eterno. Ser eliminado, conforme Êxodo capítulo 30 e capítulo 31. E essa eliminação aqui significa entregar-se à morte e ser exterminado pelo juízo de Deus. E sabe, irmãos, bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, porque eles não serão destruídos para sempre. E ele termina dizendo a expressão de possuir e herdar a terra. Herdar a terra aqui aparece 4 vezes ao longo de todo o Salmo 37. Mas o que isso significa? Significa que se refere àquela área dada pelo povo de Deus, conforme o contexto aqui de Davi. Ele não estava se referindo ao globo terrestre, é claro. Ele estava vendo, na verdade, o imperativo do versículo 3, que diz simplesmente: habita aí na terra, isto é, a terra que Deus te deu. Mas aqui, meus irmãos, a gente pode extrapolar para uma aplicação escatológica final.
após Deus concluir todas as coisas, após a revelação progressiva de Deus terminar, a promessa de Deus é que haverá novos céus e nova terra. E a promessa no capítulo 21 e 22 de Apocalipse é que nós vamos habitar nessa terra restaurada, neste mundo. Mas aqueles que não creram em Deus, os ímpios, não habitarão nessa terra. Eles serão extremamente destruídos para o fogo eterno. Sabe, irmãos, se você talvez tenha tido essa inveja, tenha se comparado com o ímpio, seu coração tem se irado e tem tido de inveja, reflita em tudo aquilo que o salmista diz nesses salmos, principalmente até o verso 9, para que você descanse e confie, porque Deus tem uma terra e uma habitação eterna e uma morada celestial. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Deus, nós queremos nos deleitar com o Senhor, conforme o Salmo 37:4, para que a satisfação dos desejos, Deus, do nosso coração seja feita, mas uns desejos em Deus, desejos em Ti, para que nosso coração não esteja lá invejando o ímpio, para que nós não estejamos irritados porque não estamos prosperando, porque na verdade, Deus, o caminho do ímpio é a destruição, o fim dele é como aquela erva, como aquela relva, mas nós somos árvores plantadas junto a ribeiros e vamos dar, Deus, frutos na estação correta, para a honra e glória do Senhor somente. Quero chamar o reverendo Marcos Nas para ministrar a ceia do Senhor. Pastor, e antes da ceia, eu queria convidar a nossa irmã Beth para cantar um hino de louvor ao Senhor. Glória a Deus. Mas é maravilhoso nós podermos estar juntos na casa do Senhor, participando da ceia. E eu quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas o nosso Deus poderoso conhece. E se você estiver aflito, como a palavra do Senhor mesmo diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele fará. Amém? Glória a Deus por isso. O dia que nascia seria para sempre inesquecível. O mestre já sabia